E aí, galera, beleza? Bom, estamos aqui para mais uma conversa maravilhosa no nosso Bola da Vez. E como eu já prometi para vocês, não canso de falar, aqui só gente de garbo e elegância. Aqui não tem conversa fiada. Aqui o papo é, entendeu? Só com coisa top que tratam não só da geopolítica mundial, como vocês sabem, da geopolítica brasileira, mas também de temáticas importantes para o nosso estado. E o nosso tema hoje, prestem atenção, é algo que todo mundo acha que entende. Todo mundo acha que entende um pouco, né? Mas a coisa é muito mais complexa, né? Eu sou casado com uma turismóloga, certo? E eu achava na minha vida que turismo era viajar, ponto final. Mas turismo é muito mais do que isso. E hoje nós temos a honra de receber no nosso podcast nada mais, nada menos que o nosso secretário estadual de turismo. Bem-vindo aqui na nossa conversa, secretário Vitor Coelho. Bem-vindo, ex-prefeito, nós vamos falar disso tudo também daqui a pouco. Calma, ex-prefeito da capital secreta do mundo, nós vamos conversar sobre isso também. Vitor, uma honra ter você aqui conosco no Bola da Vez, para que a gente possa, na verdade, não só estar falando de turismo no nosso estado, né, mas também da sua vitoriosa carreira. E eu começo, na verdade, não só antes de perguntar, né, sobre a trajetória, né, do Vitor, que foi prefeito, que hoje é secretário, eu queria resgatar aqui, né, com toda a honradez, né, a memória do seu irmão, nosso ex-deputado Glauber Coelho, que infelizmente nos deixou, né, naquela campanha lá em 2014, né, vitimado por um acidente, mas que durante o mandato que teve honrou muito o nosso partido, deixando legados importantes, né, para o nosso estado. E uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção, gente, é que numa época onde estava se iniciando a discussão sobre a questão da preocupação ambiental com lixo tecnológico, vem das mãos exatamente da cabeça, da ideia do Glauber Coelho, do nosso deputado, criar no nosso estado exatamente a lei que regulamenta, né, o descarte de lixo eletrônico e de lixo tecnológico no estado do Espírito Santo. Um legado muito importante e que hoje é uma discussão mundial. Hoje é uma problemática global e nós estamos falando de uma pauta que foi discutida há mais de uma década atrás, ou seja, se antecipando a um problema, quando sequer o Espírito Santo na época era um estado de uma pauta tecnológica avançada, ou seja, à época não falávamos ainda de tudo de investimento que tem dentro do nosso estado e de território, e era muito importante. Eu queria resgatar isso e passar para você, né, o tamanho da honra que foi ter teu irmão como deputado, né, e o legado que ele deixou aí para o nosso estado. E depois de todo esse ocorrido, né, dessa tragédia que se abateu, né, sobre a sua família, sobre o nosso estado, que foi essa perda de um político que era extremamente promissor, né? Sabíamos que ia galgar um caminho ainda maior, porque era um cara de boas ideias, era um político de muita qualidade, um cara que tinha uma retidão muito grande dentro do que trabalhava. Como que o Vitor Coelho vai cair para a política? Me conta um pouco da sua história. Primeiro agradecer, professor Wilton Pires Júnior. Quem te chama de Wilton Pires Júnior? Quem te chama de Wilton Pires Júnior? Ninguém. Nem sua mãe? Nem ninguém chama. Eu falei, eu vou fazer essa provocação pra ele pra ver se alguém o chama. É a coisa mais rara. Às vezes eu esqueço, eu passo meses sem ouvir meu nome. Ô Wilton, você nem liga, você nem atende. Você tem ideia, secretário? Quando eu vou para um médico, eu fico esperando na hora de chamar o nome, eu acho que vou chamar assim, professor Júnior Bola. Muito bom, muito bom. Bola. Pô, bem lembrado, hein, gente? Eu me chamo Wilton, ele lembrou. O primeiro convidado que me faz passar por isso. Que revela meu apelido, né? Seu apelido. Mas pra mim é uma honra, Júnior, estar aqui no seu programa. E muito criativo o nome, né? Bola da Vez. Com certeza. Muito legal. Poder contar um pouco da minha curta história, né, na política. Estou há 9 anos, vamos dizer assim, efetivamente inserido na política, né? Eu sempre acompanhei os trabalhos do meu irmão de forma muito de bastidor, né? Sempre apoiei as campanhas dele, sempre participei do conselho político dele, mas efetivamente na linha de frente nunca havia participado, nunca fui filiado a partido nenhum, não tinha nenhuma pretensão política, sabendo que a gente já tinha o Glauber como nosso ator principal. Não tinha era coadjuvante nesse contexto. Não tinha necessidade de eu me candidatar a alguma coisa. Só se o Glauber galgasse status maiores e falar, Vitor, eu acho que você pode vir compor aqui em uma situação, sabe, né, dentro dessa linha. Mas nunca tive essa vontade, essa necessidade, porque a gente se realizava politicamente através do Glauber. Eu tenho formação em ciência da computação, sou formado em ciência da computação na Faculdade Católica de Petrópolis. No último ano, eu fiz um estágio em uma agência de publicidade, gostei do negócio e fui fazer especialização em publicidade e marketing, mas nunca exerci a profissão nem na área tecnológica de ciência da computação mesmo? E nem, assim, atuei um pouco na parte de marketing e publicidade e fazia toda essa parte da campanha do Glauber. Quem fazia as produções, textos, essas coisas era eu, na campanha do irmão. Importante, adjuvante, assim, era muito importante, né? Eu digo assim, na linha de frente, de ser a pessoa, não, eu sempre em bastidor, sempre acompanhei.
E fui trabalhar nas empresas da família. Nós temos uma empresa de carbonato de cálcio ali em Soturno, em Cachoeiro, que é moagem de minério que serve de aditivo para fazer tinta, vidro, cerâmica, corretivo de solo, enfim. Tem várias aplicações. E também nós tínhamos 2 veículos de comunicação, uma rádio e um jornal, que o objetivo era divulgar, né, o trabalho das igrejas evangélicas. Né? Nós somos evangélicos e a gente utilizava esses veículos para divulgar os trabalhos. E meu pai me colocou nesses 2 veículos para administrar. Eu falei, pai, Cachoeiro hoje não comporta financeiramente as igrejas bancarem o custo que a rádio tem. Ou a gente transforma ela em uma rádio secular, em um jornal de forma secular, ou a gente vai tirar dinheiro do nosso bolso da empresa para ficar pagando isso. Então ele concordou, eu fiz essa mudança, né, interna lá, zeramos, né, a parte financeira, vamos dizer, estava em dívida, a gente zerou e falou, pai, está na hora da gente vender. Se não tiver nenhuma oportunidade para a gente ganhar recursos com esses 2 veículos, eu acho interessante vender. Então a gente se desfez desses 2 veículos, né, inclusive a radiodifusora, na época, hoje é a Rádio Litoral, lá em Cachoeiro, do Grupo Gazeta. Bacana. E eu fui para a empresa de carbonatos, de moagem de carbonatos. Eu passei 11 anos lá na empresa, justamente na parte administrativa, financeira e contábil. Certo. Então, assim, eu tenho conhecimento de tecnologia, eu tenho conhecimento de marketing e publicidade, eu tenho conhecimento da parte administrativa e financeira. O que eu entendo da minha vida? Deus me formou para ser prefeito de Cachoeiro. Olha isso. Eu tenho isso nítido na minha vida, Júnior. Nítido. A gente não sabe os planos de Deus. Por que Glauber se foi? Exato. Mas eu tenho, assim, plena convicção que quem era para ser prefeito era eu. Deus me preparou tecnicamente para administrar a cidade. E por que eu afirmo que é uma coisa de Deus, uma coisa divina? Eu sou muito religioso nesse sentido, mas eu tenho, vamos dizer assim, provas para dizer. Eu cheguei para o nosso grupo político, né, depois da morte do Glauber, um grupo político quis desistir da política, né, a gente montou um instituto que leva o nome dele. E para você ter uma ideia da visão que o Glauber tinha, você falou da visão dele nessa questão tecnológica. Muito visionário. Antes dele falecer, meu pai já estava um pouco adoecido, eu cheguei para Glauber e falei, Glauber, a gente podia montar uma fundação com o nome do nosso pai, para deixar o legado dele. Meu pai foi presidente do Hospital Evangélico, presidente de Cindy Rochas, enfim, tinha uma participação muito ativa na cidade. Uma história marcante na cidade. Né? E eu dei essa ideia para ele. Ele chegou, legal, vamos trabalhar a ideia. Depois que o Glauber morreu, aí a gente mudou o foco, né? Vou criar um instituto no nome do Glauber. O Glauber chegou a ter um nome maior do que meu pai, né? Ultrapassou as fronteiras, né? Do que meu pai construiu. E dentro dos documentos que a gente tinha de Glauber, a gente procurou, você acredita que eu achei um documento que ele veio visitar aqui a instituição do Dr. Hércules Silveira, que é uma fundação, e ele rascunhou a conversa, eu acho que foi 10 anos antes de eu falar com ele. Vamos montar um instituto com o nome do nosso pai? 10 anos antes, ele já estava pensando. Ele falou, não, legal a ideia, Vitor, vamos trabalhar. Ele já tinha pensado lá atrás, ele já estava com isso na ideia. Olha isso. E aí a gente formou esse instituto e começamos a trabalhar alguns projetos na área social que o Glauber tinha vontade de realizar como político. A gente criou um hortão comunitário num bairro vulnerável. Era muita linha dele, exatamente. Uma farmácia popular que dispensava remédios gratuitos, enfim. A gente criou esses programas e meu nome começou a ter projeção na cidade. Pô, irmão do Glauber, irmão do Glauber, irmão do Glauber. Meu nome foi crescendo e o grupo político voltou e falou, Vitor, o que você acha da gente tentar lançar o seu nome? Eu falei, eu estou à disposição, mas eu tenho 2 condições. Deus tem que abrir a porta, tem que decidir, falar, Vitor, é isso que eu quero para sua vida, e a família tem que concordar. Se não tivesse essas 2 coisas, eu não estou dentro do projeto. Eles, tá bom, vamos tentar. Aí fui para a parte da família, cheguei para minha esposa, conversei com ela, falei, se eu vier candidato, se eu for eleito, meu tempo para a família vai diminuir, vai ser muito sacrifício, vai ter muito mais trabalho, aquela coisa toda. Topa ou não topa? Não, estamos juntos na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Vamos embora. E minha mãe nunca quis que o Glauber fosse prefeito. Queria que ele fosse deputado, governador, nunca quis que ele fosse prefeito. Porque Cachoeiro é uma cidade muito, como que eu posso dizer, ruim administrativamente do passado e vai ter muita bomba, muito abacaxi, muito pepino para você descascar, você vai queimar seu filme, vai queimar seu nome. Essa é a preocupação da minha mãe. Um zelo, né? Ela tinha um zelo. Um zelo com o Glauber, com o nome do Glauber. E aí eu pensei, poxa, se minha mãe não quer que Glauber fosse candidato, ela nunca vai querer quem é o Vitor nesse meio? Nunca vai querer. Mas fui conversar com minha mãe. Mãe, e aí? Tem essa situação, essa possibilidade. Filho, vá com Deus e honre o nome do seu irmão e do seu pai. Olha isso. Aí, meu amigo, eu falei, vou começar a orar e pedir a Deus para abrir portas. Eu vou dizer que, assim, uma situação que as pessoas talvez não acreditem. Eu comecei com 0% na pesquisa. Meu nome nem era cogitado. Eu estava enfrentando o Jatir Moreira, que foi vice do prefeito, do atual prefeito Ferraço, que já tinha casado com minha prima de primeiro grau. Então você já vê que deu uma divisão, tanto na família, quanto na igreja, quanto na própria igreja. A gente era na mesma igreja. Né? Marcos Mansur, que na época era deputado estadual. Júlio Ferrari, que era o presidente da Câmara. Tinha o Romário, que era secretário de obras. Então, assim, pessoas já experientes. E eu, o irmão do Glauber, filho do Zé Afonso. Nomes postos já na cidade. Eu era o irmão do Glauber, filho do Zé Afonso. Qual era o objetivo nosso, Vitor? A gente vai fazer uma campanha
para prefeito, você não vai começar como vereador, não é uma construção de uma nova carreira, é uma continuidade de legado. Então você vem para prefeito porque Cachoeiro tem debate e tem televisão para você ser conhecido no sul do estado. A gente vai buscar uma boa votação para daqui a 2 anos você vir como deputado estadual, para dar continuidade ao trabalho do Glauber. O projeto deu errado, eu ganhei a eleição. Errado, você ganhou a eleição. Com quase 60%. Com quase 60%. Sensacional. E foi de uma forma, Júnior, assim, eu fugi do tradicional do que os políticos sempre assim, prometiam para a população. Aquele mais do mesmo. Eu falei, gente, a gente está cansado do mais do mesmo. Ou a gente muda, né? Einstein já diz isso, né? Se você quer resultado diferente, você tem que fazer de forma diferente. Exatamente, de forma diferente. Eu falei, gente, eu quero propor de forma diferente. E o mais interessante, como eu disse que eu trabalhava na parte de bastidor de Glauber, quando ele veio candidato a prefeito em 2012, que a gente perdeu a eleição, cerca de 80% do plano de governo foi eu que construí. Eu pesquisava as ideias em outros municípios, aquilo que podia vir para a nossa realidade, e coloquei ali, a gente construiu esse plano de governo. Eu nunca imaginava que eu iria executar o que eu tinha planejado. Olha só a oportunidade que eu tinha. Como é que são as coisas? Aí o mais derradeiro, durante a campanha a gente fez de uma forma, como eu disse, fora da caixinha, né? E as pessoas começaram, pô, eu vou começar a olhar esse menino aí. Quem é esse cara? O que ele está propondo? Pô, está propondo coisa diferente. É aquilo que eu sonho para minha cidade. E meu nome começou a crescer nas pesquisas, foi crescendo. Aí chegou na reta final. E qual foi o momento, desculpa te interromper, qual foi o momento que você falou assim, isso vai dar caldo? Não, eu vou te falar agora. É esse momento que eu vou te falar. Chegou na reta final, assim, a pesquisa anterior à última pesquisa, eu estava em 3º lugar. E assim, os dois... Uma PG já. Já tinha estagnado, Marco no Sul estagnado e eu em crescente. De 0, cheguei a 3º, fui passando todo mundo. Numa crescente. Chegou a última pesquisa, a Gazeta me colocou com 9 pontos à frente. Na reta final, acho que faltava 2 semanas. Isso? Me colocou 9 pontos na frente. Eu reuni o grupo e falei, gente, vocês estão preparados para administrar Cachoeiro? Porque o plano não era esse. Vocês estão preparados para administrar a cidade? Porque se eu não errar no debate, e esse foi um dos pontos que eu acho que a gente perdeu a eleição em 2012 com o Glauber, que ele teve uns pontos no debate, e eu acho que o debate em Cachoeiro é muito decisivo para a opinião do cachoeirense, né, na hora de votar. Eu falei é muito atenta a isso. Né? Eu falei, se eu não errar no debate, eu posso perder ali 2, 3 pontos e tal, mas a gente vai ganhar a eleição, vocês estão preparados? O pessoal abriu aquele olhão assim, não era isso que eu falei, meu amigo, agora chegamos aqui, quem né? entra em campo tem que jogar para ganhar. Isso aí. Acabou. Aí, um dia antes do debate da Gazeta, teve um debate no Sindicato Rural, lá de Cachoeiro. Forte também. Forte também. Participa, Principalmente na parte da agricultura familiar lá. Jati chegou Rocco, Marcos Mansur chegou Rocco, que eram os 2 principais adversários. E eu, tranquilo. Eu falei, o debate da Gazeta é amanhã, esses caras não vão se recuperar a tempo. Vou nadar de braçada no debate. Chegou na hora do debate, o contrário. Eu estava rouco e os 2 com a voz boa. E eles com a voz recuperada. Voz recuperada. Mas isso foi positivo porque eu falei de forma mais tranquila, não forçava, eu não gritava, eu não era agressivo. Foi parcimônico. Tá entendendo? Então as pessoas me chamaram até de homem de gelo. Vitor, você foi tão tranquilo, não sei o quê, as provocações que te faziam, você saía naquela tranquilidade. Caramba. Então, assim, foi um fator diferenciado também. Também foi preparado divinamente. E aí, o que eu falo que é o mais interessante. O debate da Gazeta é tudo sorteio, né? Os candidatos vão ficar em cada cômodo lá do estúdio. Um vai ficar no comercial, outro vai ficar no administrativo, outro... Eu fui sorteado para ficar na presidência. Aí, na hora da composição da mesa, eu fui sorteado para ficar do lado do Mário Bonello, do apresentador. Na hora que a câmera abre, quem que aparece primeiro? Toda hora você. Quem aparece primeiro? Eu. Toda hora. Eu fui sorteado para ser o primeiro a falar. Geralmente as pessoas prestam atenção nas primeiras partes. Incrível isso. E na parte final, as pessoas ficam esperando o final. Exato. Eu fui sorteado para ser o último a falar, para não dar direito de ninguém. Se isso não é de Deus, meu amigo. Se isso não é uma construção. E tudo sorteio, por isso que eu tô falando. Tudo no sorteio. E aí, cara, ganhamos a eleição. E fomos para uma realidade... assim, eu tinha experiência administrativa na parte da iniciativa privada, mas não tinha conhecimento nenhum da área pública. Da gestão pública. Então, o grupo que Glauber tinha, né, a gente tinha um grupo pequeno em Cachoeiro, mas eu tinha... Glauber tinha um núcleo pequeno aqui na Grande Vitória também. Então, esse núcleo se juntou e falou, Vitor, nós vamos trazer alguns nomes, né, lá da Grande Vitória que eu conheço para a gente fazer uma boa administração, uma administração técnica. E foi isso que fizemos. Que apesar das críticas, apesar das pessoas falarem, tem um monte de forasteiro vindo para cá. Só que eu penso em resultado. Se o seu time, o Fluminense, tiver a oportunidade de contratar o Messi, você não vai contratar? Lógico, eu certeza, vou. Lógico, então, assim, eu não me importo com quem venha, eu me importo com os resultados. E foi isso que a gente planejou e construímos na cidade de Cachoeiro. Tanto que, no primeiro mandato, que a gente teve quase 60% dos votos, e muitas pessoas falam, ela se elegeu por causa do irmão, as pessoas se comoveram por causa do irmão. Começa a imputar... Parte pode ser? Pode ser. Só que para uma reeleição,
Você não vai gastar o seu voto se um cara, é o irmão do Não Glauber, eu mesmo. vou votar nele de novo. Claro que não. Eu vou votar em alguém que fez um bom trabalho ou não. Tipo, o famoso já deu, vamos trocar, né? E se eu sou eleito novamente com mais de 50% dos votos, eu sou o prefeito mais votado e o segundo mais O votado. segundo mais votado. Então, assim, eu acho que o trabalho que nós realizamos, e aí, assim, em pleno bolsonarismo, vamos dizer assim, Sim. nada contra quem é, quem não é, mas Sim, assim, sim. eu estando num partido de centro-esquerda, eu fui muito massacrado, né, quanto a essa questão ideológica, mas as pessoas reconheceram o trabalho, assim como reconhecem hoje o trabalho do governador Renato Casagrande, Sim, né, com a sim, aprovação sim, de sim. 80%. Claro. Então, as pessoas estão começando a olhar, né, não no viés tanto ideológico. Tem, Concordo beleza, com você. respeito e toca o barco. Mas as pessoas estão começando a diferenciar alguns políticos, e eu me considero nessa safra de políticos, que não está preso a uma ideologia. Tem os meus princípios, os meus valores, tem aquilo que eu acredito, mas as pessoas olham, o Vitor é capaz de ser um bom executor daquilo que a gente quer? Então eu vou dar meu voto de confiança nele. Então, assim, eu consegui vencer isso dentro de Cachoeiro. Fizemos um mandato, lógico, eu não vou agradar 100% das pessoas, né? Algumas pessoas podem ficar desagradadas por conta de medidas austeras que eu tive que tomar, porque senão a cidade eram nunca necessárias, ia avançar, sim. né? Fui taxado como prefeito do IPTU, porque nós fizemos um recadastramento imobiliário que há 20 anos não era feito e que o Tribunal de Contas impôs para fazer. Impôs que fizesse, claro. Ou a gente fazia, ou o município teria sanções do Tribunal de Contas, então fomos obrigados a fazer. E tem um documento do acórdão do Tribunal de Contas que mostra que eu fui o único prefeito a ir contra essa imposição do Tribunal de Contas, porque a gente estava em plena pandemia, a gente ia onerar mais ainda o morador, mas não teve jeito. Talvez a gente errou na forma de comunicar isso para a população abraçar com a gente o problema e veja, não tem jeito. Então, vamos ver o que menos prejudica as pessoas. Vai ao encontro do que você disse. Você já sabia que teria pepinos, abacaxis para descascar, exato. E chegou uma hora que estourou na mão de quem está na gestão. E eu tenho um princípio de fazer o que é certo. Tem que fazer, tem que fazer. Senão a gente vai ficar fazendo as coisas erradas e a cidade é prejudicada. Postergando. Alguém uma hora vai explodir. Exato. Uma hora vai explodir. Exato, nítido. Uma hora vai explodir. Então, assim, eu tenho essa coragem de enfrentar esses desafios. Um outro desafio que nós fizemos, que boa parte elogia, porque é uma questão que ajuda muito as pessoas, que foi a macrodrenagem da linha vermelha, uma obra de mais de 60 milhões de reais, né, com apoio do nosso governador Renato Casagrande. Com certeza. Mas que gera um transtorno no comércio, que já foi combalido com a greve da Polícia Militar, com a maior enchente da nossa história, com uma pandemia e agora com uma obra. Então, assim, o comércio foi prejudicado, a gente sabe disso, mas dentro do nosso projeto a gente criaria uma área, um novo polo gastronômico e cultural na região onde foi prejudicado, justamente para atrair o público para lá, e o comércio falou, vou fechar minha loja mais tarde porque o público está aqui, eu tenho a oportunidade de vender mais para esse público que está aqui. Não foi feito, né? O atual prefeito decidiu fazer um estacionamento e cada um vai da sua questão. A gestão é dele, ele faz o que ele quiser, o que achar melhor. E teve muito conflito no trânsito. Né? A gente fechou a cidade praticamente para fazer uma obra. Não tem obra que você não cause transtorno. E você fez algo que era execuível, né? Você não criou uma máquina de fazer chuva, né? Você, na verdade... Eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa provocação. Você sabia que eu tenho uma foto, né? Tem? Eu tenho uma foto, não tive como eu não guardar esse legado para a história. Eu tenho uma foto. Porque assim, é uma obra que foi feita no passado, que não foi feita com drenagem, que gerou problemas futuros e que alguém tinha que resolver. Ninguém teve coragem para resolver. Claro. Mais de 20 anos com aquele problema sem resolver. Eu tive a coragem de colocar minha cara na reta, independente se eu vou ter ganho político ou não. É necessário responsabilidade fazer. era sua. É necessário fazer. Teve ganhos políticos para quem foi beneficiado e quem não gostou, atrasei. Poxa, atrasar no trânsito. Vai morar em São Paulo para ver o que é trânsito. Sabe? Então, assim, tem coisas que a gente não mede. Vitória na sexta-feira à noite. Tem coisas que a pessoa não mede. O benefício que é para outras pessoas. Fora o legado. A gente olha só o que é bom pra gente, só o nosso umbigo. Isso não é o correto, né? E isso o legado que você deixa, deixa. E que hoje, com certeza, né, reflete... Né, na vida daqueles que outrora foram até críticos, certo? Mas que hoje reconhece. A gente conhece muito esse tipo de fluxo, aqui em Vila Velha não está muito diferente, né? Diz, porque está atrapalhando, porque fechou a rua, porque desviou o trânsito e tal. Beleza. Daqui a pouco, quando a obra fica pronta, todo mundo fala, caramba, como isso era necessário. Quanto tempo levou para que alguém tivesse coragem de fazer? E eu acho interessante, assim, as pessoas fora de Cachoeira, no entorno, nas cidades vizinhas, elogiam muito o meu trabalho, porque não vivem lá em Cachoeiro e não sofrem, entre aspas, com os problemas. Ele vê as ações positivas que a gente tem feito. Sim. Dentro de Cachoeiro, ao contrário. Tem gente que gosta porque é beneficiada e tem gente que não gosta porque é prejudicada de alguma forma. Exato. É natural. Só que eu nunca vou deixar de fazer o que é certo. Eu sempre vou fazer o que eu tenho convicção do que tem que ser feito, para melhorar. Dentro desse contexto, o nosso governador Renato Casagrande vai e te chama para um desafio ainda maior. Eu acho que ele percebeu. O Vitor enfrentou uma greve da PM no segundo mês de mandato.
enfrentou a maior enchente da sua história, enfrentou uma pandemia. Esse menino gosta de desafio, vou trazer ele, vou botar uma bomba nova na mão dele para ver se ele tem condição de resolver os problemas. E aí nós entramos nessa problemática, porque eu tive a honra de trabalhar muitos anos com o governador, né, na Secretaria de Direitos Humanos, fui subsecretário de Direitos Humanos, e pude acompanhar, né, em paralelo também, obviamente, outras pautas do nosso estado e tal. A gente viajava o estado inteiro e a gente começa a ver a diferença. Você viu que nas 2 últimas semanas tem viralizado muito vídeos comparando as estradas do Espírito Santo com os nossos estados vizinhos, né? E o quanto que isso é importante e marcante na vida das pessoas. E aí, eu te falo, chega o Vitor para a Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo. Um estado que todos nós capixabas carregamos a pecha de vendermos mal o potencial do nosso estado. E não é capixabismo não, tá, gente? Não é capixabismo. Eu rodei esse país quase inteiro, secretário, quase inteiro. E vou falar para vocês, tá? Perdemos em quê para quem? O Espírito Santo, se bobear, é o estado mais lindo desse país quando o assunto é geografia, certo? Nós temos não só um privilégio geográfico na própria Constituição, né, do estado, do geográfico do estado, onde você pode estar na praia em Guarapari ao meio-dia num sol de 40 graus e às 17 horas você pode estar pegando 20 graus lá em Domingos Martins, se esticar mais um pouquinho. Dependendo, 15 minutos você está em Buenos Aires, que serra também. Exatamente, então até isso, exatamente, até isso. Então, vem você para um desafio maior, sabendo que a fama do Espírito Santo era o estado que era mal vendido turisticamente. Porque não vende o nosso estado e tal. Respeitamos todos que por lá passaram, conhecemos, né, amigos e tal. E aí cai esse desafio no colo do Vitor agora. Olha, nós precisamos fazer do Espírito Santo o estado conhecido. E isso precisa acompanhar exatamente essa linha do desenvolvimento econômico do estado, que é nota A, que já não aguenta mais liderar, né, e ser falado e tal. Toda vez que sai, tá lá, estado nota A, né, responsabilidade fiscal, o estado tal, o Espírito Santo hoje é uma referência, ponto. Beleza? Mas e o Espírito Santo do turismo, secretário? E aí, qual foi o tamanho desse desafio? O que encontrou? O que está sendo feito? O legal que você falou, né, que o Espírito Santo não perde nada para nenhum estado da federação. Eu tenho uma frase, né, que eu adotei quando eu entrei na secretaria, que o Espírito Santo é um pedacinho do Brasil em um só lugar. A gente tem de tudo aqui. A gente tem de tudo aqui. Tudo que o Brasil tem, a gente tem aqui. Somos até Sudene, né? Tem tudo, Tem tudo. Eu quero praia, tem. Eu quero montanha, tem. Eu quero gastronomia, tem. Eu quero turismo religioso, tem. Eu quero turismo de aventura, tem. Eu quero ecoturismo, tem. Eu quero observação de baleia, tem. Tem de tudo. Eu quero duna, tem. É isso. Sabe? Tem tudo aqui. A gente tem tudo. E por que o Espírito Santo não é conhecido lá fora? A gente foi buscar as causas disso. Porque, assim, eu sou movido a desafios. E desafio é o que me mexe, né? É o que move. Por que eu vou ficar num lugar para fazer um mais do mesmo? Né? Eu gosto de desafios e aceitei, né, esse desafio que o governador me colocou. E uma coisa que ele pediu 2 coisas. Vitor, a gente está colocando o turismo como prioridade também do Estado. Lógico, saúde, educação, segurança, assistência são importantes. Mas, em virtude da reforma tributária, os municípios e o Estado pode perder receita porque o consumo tem que ser feito, né, a partir da nova reforma tributária, tem que ser feito nas cidades, nos locais. No território. No território. Então, como que você aumenta o consumo? Trazendo gente de fora para cá. Porque só os capixabas consumindo não vai ser suficiente. Então, a gente tem que trazer pessoas para cá. Então, isso se tornou prioridade do Estado. Desafio. É gigantesco. Caramba. E no planejamento que o governador lançou recentemente, do ES 500 anos, né, que em 2035... Sim, Vila Velha estamos na mesma pegada. É isso aí. Tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Ele lançou, né, deu entrevistas falando que o turismo vai ser prioridade nesses próximos 10 anos. E tem programado, não só para turismo, né, em todas as áreas, mais de 120 bilhões de investimentos privados e públicos nesses 10 anos. Olha a quantidade. 120 bilhões de reais em investimentos. Logo, a maioria é investimento privado. Claro, essas claro. Empresas que a gente está vendo, Petrobras, Imetame, todo mundo está investindo. Mas isso é importante porque o Estado se enriquece e pode ofertar coisas melhores. E outro fator importante, né, você disse aqui nos bastidores, né, o Estado do Espírito Santo lá fora tem sido visto de forma diferente. Começa a ser muito até conhecido. porque Isso é uma realidade. O nosso governador tem dado entrevistas e mostrado, né, os nossos indicadores. Né? Sim. Indicadores de segurança é um fator fundamental para turista. Né? Entre Rio de Janeiro e Guarapari, que tem praias maravilhosas. Exato. Qual o local que tem mais segurança? O que vai pesar na balança? Santo, eu vou lá para o Espírito Santo conhecer. Não conheço, vou lá conhecer. Fatores como a logística, que eu acho fundamental. Você falou das nossas estradas. O Espírito Santo é o estado que mais investe em infraestrutura. Mais de 20% do orçamento é destinado para a infraestrutura. Então, assim, a gente nítido, né? A gente está num caminho certo do desenvolvimento. Mas por que o Estado do Espírito Santo não é visto lá fora? Então, eu parti para tentar achar o diagnóstico de por que
como que é feita a nossa divulgação, como que é feita a nossa promoção. Porque a Secretaria de Turismo trabalha 4 pilares. Infraestrutura, que é construção de estrada, né, o caminhos do turismo, sinalização turística, pórticos de entrada de cidade, mirantes, que a gente está muito carente ainda. Eu estou estruturando a Secretaria para estar apta a executar essas atividades, né, de infraestrutura. Governador Vitor, eu quero que você construa um pórtico de entrada na cidade A, eu quero que você faça um mirante na cidade B. A Secretaria vai estar pronta para executar, o governador passa o orçamento, a gente pega e executa. É muito importante, você acabou de falar de mirantes, por exemplo, eu fazia um comentário com o seu assessor Alexandre, meu grande irmão, né, que a S388, que liga hoje a rodovia do Sol, a BR-101, Sim. Né, eu falo para você, talvez você não tenha visto ainda, secretário, mas eu te convido aqui em Vila Velha, né, marco para te levar e te mostrar se há pôr do sol mais bonito hoje do que na região do Xuri, na S388, tá? E que merece um mirante ali naquela região ali próxima, né? Ali a região ali da Lagoa de Abaeté e tal. É uma coisa impressionante. Todos que passam ali ficam encantados nesse horário do final da tarde, no pôr do sol e tal. É uma paisagem realmente incrível. Quando você fala de mirantes, realmente é algo que não só atrai muito o turista, como fixa, né? Perfeito. É um ponto fixo, Perfeito. né? De você... Você tá dizendo, olha só, aqui merece a sua presença. Perfeito. Você precisa conhecer isso daqui, né? O mirante, ele é meio que um atrativo dentro desse contexto de você fixar que a pessoa pode ir para ali porque ali tem algo especial para ela. Sim. Certo? E aí, dentro do que você estava falando, eu comecei a observar, né, ultimamente, eu estou, né, subsecretário de Cultura em Vila Velha, e dentre os nossos eventos aqui na cidade, movimentação, eu vejo que o nosso público está indo para além de mineiros e a galera do Distrito Federal, que era um público já muito marcante aqui. Eu percebo hoje uma galera fluminense muito grande frequentando o nosso estado e percebo também um aumento de paulistas Sim. paulistanos, né? Hoje também, quando você conversa, eu vejo pelos nossos equipamentos de cultura aqui do município, quando a gente pega e vai ver a origem das pessoas que visitaram, né? A Casa da Memória, Museu Homero Macena, né? A gente vai olhar ali e falar, uai, o pessoal tá vindo, entendeu? Tá aparecendo, então tá mudando, realmente tem algo acontecendo. Sim, e a gente certo? consegue medir isso, né? Esse é um dos Consegue outros pilares. mensurar Esse é um isso? dos outros pilares que a gente tem. Só voltando um pouquinho na questão da Sim, parte da de como infraestrutura. você estava falando de Dos como 4 vocês pilares estão... da Setur. Exatamente. Na parte da infraestrutura, eu estou deixando a secretaria pronta, né? Eu tenho visitado, já visitei quase os 78 municípios do estado, né? Tenho ido nas prefeituras, na Secretaria de Turismo, conversado em cada local para dizer assim, ó, vocês façam os projetos que vocês acham interessantes aqui para a cidade. Eu quero construir um balneário, eu quero construir um mirante, preciso da sinalização turística. Construam esses projetos e levem para a gente conversar com o governador, e o governador vai liberar cada projeto, né? E vai de acordo com o orçamento, na questão financeira, né? Dentro do que o governo do estado tem para executar. Mas a secretaria vai estar pronta. O governador, se quiser dar ordem de serviço amanhã, ele dá ordem de serviço. É isso que eu estou querendo deixar claro, né? De que a secretaria existe nunca hoje teve isso uma estrutura e vai robusta. estar apta para executar obras de infraestrutura, que ficava dependendo de SEDURB, de DR, de SEAG. Hoje, a gente vai deixar a secretaria em condições do governador. Vitor, eu quero que a secretaria faça isso. Estou mandando orçamento para você, executa em município A, B e C. Não, isso aí eu Vamos posso estar testemunhar aptos a de isso. que realmente é verossímil, porque quando eu estive subsecretário lá dos Direitos Humanos, uma das nossas lutas foi exatamente sinalizar a potência que existia nas comunidades quilombolas do Espírito Santo, né, gastronômica, cultural, e a nossa luta era pela plaquinha marrom, indicando Perfeito, que ali e perfeito. tal. E isso está acontecendo. Sim, sim. Isso agora é realidade, né? A gente está acontecendo. Verdade. Está vendo acontecer. Sim, sim. Bacana, parabéns por essa estruturação que está dando exatamente essa visibilidade. Mas aí conclua, desculpa, porque eu lembrei disso, que é tão importante vamos que... no bate-papo. Um outro pilar é capacitação, né, do trade turístico, né? Você tem que preparar bem os profissionais, né, que trabalham na área do turístico, seja na hotelaria, seja no restaurante, né, para atender bem o turista. Então a gente tem esse pilar de parceria, principalmente com o Senac, com a escola, com a ESESP, né, com a escola do estado. Governo, Nós temos a outro, né, que a gente falou daqui da compilação de dados, né, que é o Observatório do Turismo. Né, a gente faz pesquisa, a gente vai a campo para identificar o perfil do turista. Usa de onde bem ele ali tá o Instituto vindo. Jones, né? Exato, Parceiro pra exato, caramba. exato. E Tivemos aí, aqui com o Pablo também. dentro desses estudos, a gente consegue identificar que hoje metade do turista no Espírito Santo é o próprio capixaba. Então você tem uma outra metade para capixaba você turista poder muito, explorar internamente. O capixaba aqui. turista muito, certo? Metade do capixaba turista dentro do estado. Bastante dentro do estado. Então, assim, tem gente que pode sair do estado para ir para outros estados e que não conhece o estado, que é uma oportunidade de a gente ampliar. Mas o capixaba, ele tem ele adquiriu esse hábito, Sim, pode-se sim, dizer, sim. de turistar dentro do seu Até estado. porque quando a gente dá essa visibilidade, as pessoas, poxa, não sabia que Santa Teresa tem isso, não sabia que João Neiva tem isso. A rede social favorece muito isso, né? A gente tem utilizado isso. Então, infraestrutura, capacitação e o diagnóstico, né, do Observatório do Turismo. Metade dos turistas são capixabas, e dentro dessa linha que você falou, 30% são de mineiros,
12, 13% são de cariocas, passaram a aumentar o fluxo bastante. Sim, 3% de paulistas e o restante é de baianos, né, do Distrito Federal, sul do país, mescla um pouco. E turistas estrangeiros, né, que também vêm para certos eventos aqui na Isso que eu ia te perguntar agora. É a questão dos eventos. O Espírito Santo tem eventos que são nacionalmente conhecidos, né, e que estão ganhando dimensões. Por exemplo, um acerto muito grande do governo do Estado foi a retomada da Feira dos Municípios. Perfeito. Qual o reflexo que a Feira dos Municípios, por exemplo, teve para o seu trabalho? A Feira dos Municípios, né, retomou, tem 3 anos, né, é a terceira edição que retoma, e a gente a cada ano tem evoluído. Né? Eu vou dizer uma fala dessa última edição, que para mim foi a melhor de todas, não sei se chegou aí lá. Sim, tive todos os dias lá. Superou todas as expectativas, e a gente começou a trabalhar junto aos municípios, porque assim, o turista não quer saber só da gastronomia do local, ele quer saber o que tem na cidade. Né, a gente, né, tentou embutir os municípios para mostrar o que o município tem. Se é uma rampa de voo livre, se é um monumento natural, se é uma cachoeira, né, mostrar esses atrativos, porque a gastronomia a pessoa vai comer de qualquer jeito. Se ela for lá, ela vai comer de qualquer jeito. Então você não tem que ficar mostrando só, né, a sua culinária, mostrar os seus atrativos. E a gente começou em parceria com o Sebrae a vender esses pacotes dentro da Feira dos Municípios. As pessoas que foram lá tinham a oportunidade de conhecer os locais e falar, pô, quero ir lá conhecer. Onde que eu fecho o pacote? Vem aqui que a gente já pega e fecha. O Sebrae fez esse trabalho. Então, a cada ano a gente tem evoluído. E uma sugestão que eu dei, né, que quem realiza é Setur, Aderes, Sebrae, né, outros atores, né, todos nós juntamos para executar a Feira dos Municípios. Eu acho que a Feira dos Municípios tem que começar a sair do Estado do Espírito Santo. A gente fazer uma mini feira dos municípios fora para mostrar. É isso que o Espírito Santo tem. Olha que ideia boa. É isso que os municípios oferecem. Poxa, quero ir lá conhecer. Que dia que vai ser a Feira dos Municípios? Tal, quero ir lá conhecer. É muito diferente do que já aconteceu no passado aqui no nosso estado, e você sabe muito bem, quando o governo pagava artistas para divulgar o Espírito Santo. Sim. É óbvio que isso não ia dar certo, né? Sim. Mas agora você traz uma ideia, olha só que pegada, né? A partir do momento que você possa entrar dentro de outros espaços, levando um pedaço do Espírito Santo para lá, criando, né, essa questão logística, que você possa levar um pedaço do seu estado para dentro dos outros estados para poder mostrar, porque outros estados fazem isso. Fazem isso. Aliás, hei de enaltecer, seria essa a palavra, o trabalho, por exemplo, que é feito pelo Rio Grande do Sul com CTGs. Para onde você vai ter comunidade gaúcha, está lá. O Centro de Tradução Gaúcha está lá presente. Seja em Rondônia, seja em Roraima, seja em Goiás, onde vai ter CTG, está lá, presente. Né? Por quê? Porque eles procuram manter, eles procuram trazer isso daí. E a nossa cultura aqui no Espírito Santo, né, é riquíssima. Hoje nós temos aí, por exemplo, a manutenção de culturas como o Caxambu, em Vargem Alta, lá na comunidade quilombola de Pedra Branca, né, que eu sou testemunha do trabalho que o governo do estado fez, ressuscitando isso, né, além da cultura do Congo. Cara, eu nunca vi ninguém ficar parado com o Congo do Espírito Santo. Nunca vi ninguém ficar parado. Onde o Congo chega, simplesmente se movimenta de uma forma, né, assim, avassaladora. Eu lembro na Feira dos Municípios mesmo, quando teve aquele arrastão do Congo lá, quando o governador chegou, que foi um negócio assim, parou todo mundo. E eu observei esse ano, você falou uma coisa bem interessante, Pavilhão de Carapina está começando a ficar pequeno, né? Já estamos licitando obra para ampliar. Começando a ficar pequeno. 228 milhões de investimento do governo do estado. Olha isso. Porque começou a ficar pequeno. Esse ano, no último dia, né, na verdade, eu fui todos os dias, né, por causa do nosso stand lá, da Prefeitura de Vila Velha. Mas no último dia, realmente, estava impossível estacionar, até mesmo dentro da área do centro de eventos lá. Verdade. E que cabe muito carro. Sim. E estava difícil, não estava conseguindo. A fila de engarrafamento, ela estava muito distante, né? Estava já lá no contorno, lá praticamente perto daquele posto, lá daquele retorno que você faz, né? Para retomar, porque você não cabia mais carro. O negócio realmente, falei, gente, peraí, esse negócio está diferente. Tem alguma coisa diferente esse ano aqui, é exatamente a questão do aumento do volume, né, de frequentadores. E aí as cidades, né, seja Serra, seja Vitória, tem que acompanhar, né, essa nova obra do Pavilhão de Carapina, dessa questão de logística, até rede hoteleira que tem que aumentar, porque assim, quando o projeto estiver pronto e for passado para a iniciativa privada, né, vai fazer uma espécie de PPP, né, para a administração, quem for o vencedor para administrar, vamos dizer assim, um novo Pavilhão de Carapina, vai querer trazer eventos grandes para cá. Vai querer ficar só com os que já vem. Exatamente. Sabe? E aí vai fazer congressos que acontecem em outros estados para trazer para cá. Interessante. E aí, como que a gente vai ter essa logística daqui? Interessante. Para agradar os turistas que vão vir para cá. E as nossas cidades polos, né? Por exemplo, nós temos cidades polos de petróleo, cidade polo, né? De celulose, cidade polo. Sua cidade, por exemplo, uma referência mundial na questão do mármore e granito e tal. E começar a realmente ter essa visão, né? Ter esse pensamento de, olha só, eu preciso de algo aqui que possa dar condição até de atrair eventos, como você mesmo citou, levar o Espírito Santo para fora, mas que possa também estar atraindo, né, outros investimentos e outros eventos, né, dentro desse tamanho, desse contexto. E aí eu divaguei um pouco aqui agora
na questão pensando o seguinte, tá? Antigamente, uma das críticas que nós tínhamos veemente no Espírito Santo era a precariedade do nosso aeroporto. Isso hoje não é mais uma realidade, certo? Nós tínhamos uma problemática também que eram nossas vias. Isso também já não é mais uma realidade, certo? Porque somos a única capital ilha que não tem acesso marítimo ligando ao continente. Já não é mais também uma realidade. Nós temos hoje o sistema aquaviário que, inclusive, turisticamente é explorado, assim, absurdamente. E eu já dei uma dica para o governador de ter uma embarcação específica para turismo. Específica para turismo? Tem que ser só para turismo. Imagina se você tem um catamarã com um café, passando no pôr do sol, na Ilha das Governador Renato Casagrande, um violão, assim, um saxofone. Você não vai querer com um congo, você não vai querer com a sua esposa tomar um café no final de tarde? Olha isso. E a retomada, e sobre a notícia da retomada dos cruzeiros? Esse é um outro ponto que a gente está trabalhando também. Estive recentemente lá em São Paulo conversando com o Marco Ferraz, que é o presidente executivo da CLIA, né, que é a Associação das Companhias de Cruzeiros. A gente já tem, né, a autorização da companhia, da Capitania dos Portos e da Praticagem em relação à instalação de 2 boias, né, de sinalização, que foi que o estudo que a gente fez junto à USP, né, demonstrou, né, da área de fundeio, que é o local onde os navios vão atracar, e aí precisa ter essa sinalização para eles não invadirem áreas que não sejam interessantes para o navio ficar parado. E aí a gente está na dependência, assim, as boias a gente já tem a licitação pronta para contratar, para instalar leva 15 dias, então assim, é bem rápido assim? Para você fazer. Só que a gente depende de onde os turistas vão desembarcar. Eles vão pegar embarcações menores e desembarcar em algum ponto. A conversa estava sendo junto com a FEComércio de ser na Ilha do Boi, no PIA da Ilha do Boi. A FEComércio ficaria responsável pela reforma daquele PIA, só que tem que ter a autorização da SPU, lá em Brasília. Está demorando para caramba. A gente buscou alternativas de tentar fazer ou no aquaviário, né, na estação do aquaviário da Praça do Papa, ou na prainha. Só que a distância da área de fundeio é muito grande. Então, assim, vai levar 50 minutos, 1 hora para o professor desembarcar. O turista não vai querer fazer isso. Não vai querer fazer isso. Então, a logística fica ruim, né? Fica ruim. E as companhias não vão aceitar. Não vão vir. Se for para ser isso, não vão aceitar. É inexequível. Inexequível. E aí a gente viu 2 possibilidades. A gente mostrou o mapa para eles. Tem a possibilidade do pier do Shopping Vitória, só que as condições técnicas não favorecem, questão de vento, questão de onda. Teria que fazer uma infraestrutura, tipo uma barreira. Ventória, né, que nós temos. Tem que fazer uma barreira lá de pedra e tal. Aí vai levar tempo também para você fazer isso, então, a princípio, não é interessante a gente pensar nisso. E surgiu a oportunidade de a gente conversar com o Yacht Club. A gente tem uma reunião marcada com o pessoal do Yacht Club para ver se eles têm interesse de trazê-los para dentro dessa situação da parceria para ser, né, o ponto de desembarque. Dando isso positivo, imediatamente a gente já executa a questão da instalação das boias. Os esforços estão sendo feitos em todas as frentes. Né? E caso a gente avance na conversa com o Yacht Club, uma das tratativas que o Marco Ferraz nos garantiu, assim, de conversar com as companhias, primeiro eles têm que fazer a espécie que eles falam de navio teste, fazer um teste com os navios para ver se é viável ou não. Entendi. E aí eles estão programando, né, caso dê tudo certo dessas nossas conversas, de fevereiro ou março fazer um navio teste vir para cá para ver, né, se dá tudo certo, se está tranquilo, para eles incluírem no calendário oficial para a temporada 26, 27. Já para a temporada 26, 27? Olha que bacana. Então, assim, torcendo aí, né, galera, para que tudo dê certo, para que a gente possa voltar. Eu tive a oportunidade de fazer cruzeiro saindo daqui no ano de 2011, né, e depois foi uma lástima realmente ter saído, e tomara, secretário, que essa linha de esforços, né, que está sendo feita aí a várias mãos, né, para tornar esse projeto possível, realmente possa vingar, porque dentro dessa linha mesmo, há pouco tempo eu estava ouvindo a quantidade de pilotos, né, que postam que Vitória é o pouso mais bonito do Brasil hoje. Ou seja, nós saímos do aeroporto mais michuruca para ir para o mais bonito. Para ir para o pouso mais bonito do Brasil hoje. Até os turistas falam isso, né? Quem vem de fora fala que fica encantado, né? Verdade. Eu recebi há pouco tempo, nós trouxemos um evento grande aqui para Vila Velha. Foi o primeiro do Sudeste, inclusive. Foi a REDSCOM, um evento de tecnologia que aconteceu no Sete Vascontim, em parceria com a Deres, né? E com a SECT, né? Beijo aí, Sol, nossa subsecretária tão querida, Solange, que foi uma parceiraça nesse contexto, Gavini também, nosso diretor-presidente da Deres, que compraram essa ideia e nós fizemos em Vila Velha, o primeiro evento da REDSCOM do Sudeste. E foi um grande sucesso. E eu recebi a galera de Brasília, que era a primeira vez que estava vindo. Eles meio que ficam à frente, né, da REDSCOM. E um dos relatos que eu ouvi de uma das gestoras lá do evento, que ela falou,
Cara, eu fiquei doida quando o avião foi pousar, que eu vi aquele monte de navio, nunca tive tanto navio na minha vida e tal, que vem voando ali exatamente na área, né, de espera ali dos navios e tal, onde eles ficam ali, né, parados, atracados e tal. Cara, ela ficou doida, ela veio comentar isso comigo exatamente. Então é muito bom a gente ouvir isso, porque a gente viveu tantas décadas de crítica, né, ao nosso aeroporto, que era um aeroporto ruim, perigoso e tal, pequeno, tinha muito risco e tal, e hoje a gente tem, né, toda essa situação que também colabora muito com o seu trabalho, obviamente, né, com o trabalho seu e da sua equipe, e que faz do nosso estado, então, um estado que hoje pode-se dizer, então, que o Espírito Santo hoje, dentro do turismo, é um estado que está aparando as arestas daquilo que ficou, né, no passado, né, apagando aquelas coisas ruins, né, que se falava do turismo no passado, e está sendo construído, né, deixado um legado novo aí pelo governador Renato Casagrande, né, pela gestão do governador Renato Casagrande, e obviamente pela sua secretaria, por sua equipe, em parceria. Nós sabemos que isso tudo também depende, obviamente, da parceria aí com outras secretarias. E aí, eu pergunto aqui para a gente já começar, né, a caminhar aí pro nosso final. Há uma necessidade de ter um projeto mais amplo e uma preocupação e um deputado estadual focado nessa questão do turismo no nosso estado, dentro da Assembleia, isso faria uma diferença? Eu acho que é uma excelente bandeira, porque eu aprendi, estando secretário de turismo, Júnior, que o turismo é uma indústria, vamos dizer assim, limpa. Você não polui, né, o meio ambiente, você atrai as pessoas para consumirem aqui, você gera emprego, você gera renda, você aumenta as oportunidades. Então, assim, eu acho que é uma bandeira excelente para ser trabalhada pelo Estado do Espírito Santo, seja pela Assembleia ou pelo próprio governo do Estado. Né, o governador já colocou isso como prioridade, como eu já falei no início da nossa conversa aqui. Só que isso tem que avançar mais. Né, não pode ser uma voz única. Eu acho que tem que ter alguém que levante essa bandeira, né, mas, assim, precisa ter mais atores envolvidos, né, nessa parceria, né, porque eu digo que a gente nunca caminha sozinho. Né, eu lá na Secretaria de Turismo, eu sempre valorizo o trabalho de quem me antecedeu, né, porque o que foi construído lá atrás, eu venho também colhendo os frutos, né, que foi trabalhado ao longo desses anos. Mas se a gente não tivesse, por exemplo, eu digo que o Espírito Santo é uma locomotiva organizada que está nos trilhos, né? Todos os nossos indicadores, então assim, a gente tem uma locomotiva que está nos trilhos. E na área do turismo, se cada um puxa para um lado, aí eu puxo para frente, eu puxo para a direita, eu puxo para a esquerda, eu puxo para trás, a locomotiva não vai sair do lugar. Ela vai descarrilar ou vai ficar parado, né? Como sempre teve, nunca teve o destaque. Inerte, né? Quando a gente junta, né, Secretaria de Turismo, Governo do Estado, uma Assembleia que queira dar o apoio, né, o SEBRAE com as parcerias que a gente tem, uma FEComércio, uma Câmara Empresarial de Turismo, todo mundo pensando com o mesmo objetivo, puxando essa locomotiva para um lado só, a gente deslancha. Então eu vou aumentar a provocação. O Vitor, que foi prefeito de Cachoeiro, uma cidade de desafio que deixou legado. O Vitor, secretário de Turismo. O que o Vitor faria na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em prol do turismo? Quais seriam as principais medidas, as medidas mitigadoras? O que seriam, na verdade, os gargalos? Entendeu? Porque você sabe, você está à frente e você sabe onde estão os gargalos, né? O que puxar? Que frente seria puxada? Que contribuição que o Vitor, se chega à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, obviamente a bandeira do turismo, eu percebi que ela pegou você, né? Ela está aí na sua alma nesse momento. O que o Vitor hoje, o Vitor Coelho hoje, chegando à Assembleia Legislativa, priorizaria nessa questão do legislativo, da responsabilidade, não só da fiscalização do legislativo, mas da proposição dentro do legislativo? O que você ia chegar e falar bem assim, isso aqui é minha bandeira primordial hoje para que o turismo possa realmente alavancar e o Espírito Santo chegar ao patamar que outros estados do Brasil já chegaram na história do turismo? Eu continuo defendendo, Júnior, que o estado do Espírito Santo ainda tem uma demanda reprimida muito grande na parte de infraestrutura. Por mais que, né, o governador tenha feito vários investimentos, a gente vê essa diferença, a demanda reprimida que a gente recebe lá na Secretaria de Turismo é muito grande. Só para você ter uma ideia, a gente tem mais de 500 quilômetros de pavimentação a ser feita. Seja numa rampa, né, 9 quilômetros para subir na rampa do Monjolo lá em Baixo Guandu, 5 quilômetros em tal lugar. Somando todas essas demandas, todos esses pedidos, tem mais de 500 quilômetros. Então, assim, é muito investimento. Pedidos. Então, é muito investimento que precisa ser feito. Em um desses pontos tem a sinalização turística. Em um desses pontos tem um pórtico de entrada. Então, assim, uma das bandeiras, né, que eu poderia levantar numa Assembleia Legislativa é continuar esse diálogo com o governo do Estado para manter os investimentos na parte de infraestrutura. E compete também, né, na parte legislativa, a criação de rotas. Não adianta nada um deputado chegar e ficar criando um monte de rotas se a rota não está estruturada. Esse é o problema que a gente tem lá na Secretaria de Turismo. É um problema. Foi criada a Rota X. Ótimo. Quem está lá acha, poxa, agora vai vir um desenvolvimento para a gente aqui. Mas se não faz nada, gera uma expectativa que não é funcional.
Então, assim, tem que ter uma responsabilidade se torna muito algo grande. volúvel, né? Não é Vira uma coisa mais política. Eu exato, fiz para politicagem. ganhar a comunidade que está ali, para gostar do que eu que criei eu essa lei. criei. E aí? Não tem Qual o resultado resultado disso? né, dessa questão. Então, é uma coisa que Muito tem que bem ser tratada. observado, Tem que ser muito bem tratada observado. isso. Que tem muito isso. Tem Existe muita disso. criação de rota. Que Você é não precisa cobrado, ser aliás, o tempo todo por isso. Porque o deputado fulano fez. E aí? Né? O que falta para começar o desenvolvimento aqui? Não adianta. Muito né? bem lembrado disso. Eu conversei isso né, com o presidente Marcelo Santos, com o coronel Wellington, que é o presidente da Comissão de Turismo, né, falei dessa necessidade, e eu acho que eles deram uma estancada nessas criações de leis de rotas, então isso é importante. E uma outra coisa que eu priorizaria também, que é o quarto pilar, que eu não cheguei a falar, né, eu falei de 3 pilares no quarto pilar. Guardou ele para a certa, quer ver? Não, é a parte da promoção do turismo. Se a gente precisa ser conhecido lá fora, você disse muito bem, eu sempre achei, assim, nesse pouco tempo que eu estou lá, estou há 9 meses na secretaria, a promoção que o Estado fazia do Estado do Espírito Santo é aquilo que você falou, contratava um artista nacional, vai numa televisão, na rede de canal fechado, falava do Espírito Santo e ficava naquilo. Aonde que eu achei que é o erro nisso daí? Você começa a ver o que os outros locais, os outros estados, os outros municípios fazem. É muito investimento em rede social, né, com influencers, isso dá muito resultado, de você bancar influencers para vir aqui conhecer e falar isso para fora, principalmente quem tem muito engajamento. Então as pessoas né, têm a confiança e a credibilidade em determinados influencers para você ser influenciado por aquilo que ela fala. Então isso é uma vertente que a gente começou a ampliar isso. E uma outra coisa que nunca foi feita, inclusive amanhã a gente tem um evento lá na Secretaria de Turismo para firmar esse compromisso, esse termo de compromisso, com as operadoras de viagem, agência de viagem e companhias aéreas. Isso nunca foi feito no Estado do Espírito Santo. Como assim? Nunca foi feito. Nunca foi feito. Como assim? Nunca foi feito no seguinte sentido. Investimento. Tem condição? Investimento. Porque, por exemplo, se você não faz uma viagem planejada, se você entra na internet, eu quero Os conhecer atores... praia. Se você digita lá, quero conhecer uma praia bonita. O que vai aparecer para você? Lugar A, B, C. Uhum. Por quê? Porque alguém está pagando para aquele ABC aparecer. E aparecer ali. Você tem que jogar recurso ali no Google. Eu quero que você mostre o Espírito Santo. Quando alguém digitar isso, mostre o Espírito Santo para mim. É negócio, é business. Tem outra receita. A mesma coisa com as operadoras. Não é só uma mídia paga, não é né? Só, mídia não é só isso. E a mesma coisa acontece com as operadoras de viagem e agências de viagem. Digamos que você queira planejar a sua viagem. Você vai numa agência de viagem procurar um pacote. Né, para você ter a segurança de ter o hotel certinho, do voo certinho, aquela coisa toda, o guia. Aí quando você entra na agência de viagem, o que você vê lá? Porto de Galinhas, Florianópolis. Você vê, resort, não sei o quê. Cadê o Espírito Santo ali? É verdade. Não tem o recurso. Eles só vão falar do Espírito Santo se você colocar dinheiro lá dentro. Foi a parceria que nós estamos fazendo agora de forma inédita. Olha. Então, assim, as agências, as operadoras, as companhias aéreas, né, o governo do Estado deu incentivo fiscal para as companhias aéreas aumentar o número de voos para o Espírito Santo. Então, são essas ações que a gente acredita que vai ter um resultado a voo médio internacional, e longo prazo. Né? Alguma coisa também nessa linha de voo internacional? Foi discutido isso na época? Foi discutido na época para Buenos Aires, mas não avançou muito. Não avançou muito. Eu acho que ainda a gente tem margem ainda para crescer o mercado interno antes de buscar o mercado. Antes de buscar isso, né? Foi até bom falar nessa questão, que bom que você deixou esse pilar por último, a lenda dos resorts no Espírito Santo. Uhum. Essa é uma dificuldade. Eu vou citar o exemplo de Guarapari, né, que é um local que a gente vê um grande potencial para isso. Vai muito da questão do PDM de cada cidade também, da especulação imobiliária. Quem é dono de terreno lá não quer vender para construir um resort, prefere construir vários prédios, vários condomínios que sejam Airbnb do que fazer um resort. Então tem que ter esse regramento de cada município também para isso. E até porque sabemos que muitos resorts do Brasil foram construídos em condições ilegais. Exato. Né? Ambientais, estruturais, né? E aí quando você vê o governo do estado fazendo os investimentos em infraestrutura, vou citar um exemplo, né, da rodovia, se eu não me engano é a 060, que liga Amarelos à Vilagem do Sol ali, né, que liga BR-101 à rodovia do Sol. Não, é 477. É S, né? Então, 060 é a Rodossol, né? Isso, liga BR-101 Rodossol. É 060. Ali foi 48 milhões de investimento, pavimentado. Uma estrada que era horrorosa, ali do Flamboyant. 060. Flamboyant. 060. Fez a obra, o Flamboyant já anunciou que vai fazer um resort. Olha. Investimento de 200 milhões de reais num resort. E aí você Tudo porque você levou a estrutura. Você levou a logística e a estrutura. Aí você provoca a concorrência. O empresário Maeli Coelho quer fazer um resort lá em Guarapari. Olha só. Aí o China, do Parque do China, quer transformar o Hotel Fazenda em resort. Então uma coisa vai levando a outra. Né? Aracruz tem um potencial de resort. Então, assim, já tem essas especulações. Porque a partir do momento que o Estado dá a estrutura, quando você levanta a bola, tem alguém para cortar. Né? A iniciativa privada vem com investimento público. Né? Eu sempre digo que o turismo é feito pelo empresariado. Né? O poder público dá o suporte, dá a condição para o empresariado. Eu tenho
toda a infraestrutura necessária, eu vou construir o meu resort, vou construir meu hotel, vou construir meu restaurante, vou construir minha cafeteria, minha cervejaria artesanal. Você cria, né, grandes oportunidades. Cerveja artesanal. E aí você começa... Salivou? Cerveja artesanal falou que eu salivei, não sei por quê. Então, quando você cria essas oportunidades, o turista vem. O turista vem de forma até quase que natural. Quase que natural, exato. E o Espírito Santo, pra gente realmente, né, encaminhar pro nosso encerramento, o papo tá bom. Porque o papo é bom, ficaria dias aqui falando, poxa, um papo muito agradável. Legal. Quando a gente fala de Espírito Santo, a gente sabe que muita coisa bacana começou aqui, né? Por exemplo, o Espírito Santo ele perdeu um time lá atrás muito forte, mas que agora eu vi essa recuperação na TV, eu vi até a mídia. Com a retomada da novela Terra Nostra, agora da reprise, eu vi a mídia batendo muito sobre a questão da primeira cidade italiana ter sido feita aqui no Espírito Santo, colonização e tal, coisa que a época da novela perdeu-se esse time, certo? Sim. Outra coisa também, todo mundo sabe que o agroturismo nasceu no nosso estado, né? Começou ali, Venda Nova do Imigrante, dei aula há muitos anos lá em cima, inclusive em Venda Nova. Capital Nacional do Agroturismo. Capital Nacional do Agroturismo e tal. E muito também se perdeu. E não são somente esses exemplos que eu te dei, né? O Espírito Santo, na verdade, é um estado que ele se posiciona, né, geograficamente entre estados que aproveitam bastante essa questão do turismo. Por exemplo, Minas Gerais não tem mar para oferecer. Pelo contrário, vem aqui para o nosso, né, para o nosso mar. Mas é um estado que vende muito bem a sua gastronomia, vende muito bem suas montanhas, vende bem o seu frio, o seu inverno, né, o queijo artesanal e tal, aquela coisa cultura, toda. Sua história. E aí eu te falo, como é que tá e como que funciona essa questão da certificação, né, dos produtos, a questão do certificado ali de origem, né, dos produtos e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo, a questão do Socol, né, no Espírito Santo. Maravilha, salivei de novo agora, né, falando de Socol. Porque a gente sabe que é um produto nosso, né, uma coisa nossa e tal, mas não é o único. Nós sabemos que existem coisas que são bem capixabas, né, também. E aí, falando de gastronomia, que é uma coisa que eu gosto bastante, Alexandre, sabe aí, né, que eu gosto ali de operar a cozinha e tal, por sinal, fazer um outro hambúrguer, Alexandre, né, daqueles, tal, convidá-lo, né, para o hambúrguer do Júnior Bola. E tal, aí, galera, o Júnior Bola faz um hambúrguer famosinho aí, ó, certo? E como que o Estado lidar com isso, com essa questão da gastronomia? Porque é uma coisa que está ligada também diretamente ao turismo, mas existe também essa questão da fama gastronômica do nosso Estado. Não só da polêmica, da muqueca, né? Que muqueca, gente, é a nossa, tá? O resto é peixada mesmo, tá? Isso é comprovado, certo? Então, não é só Cacau Monjardim, não. É todo capixaba, né? Então, como é que funciona isso também? Essa questão da atenção também a essa questão do turismo gastronômico no nosso Estado. Esse é um grande potencial que a gente tem também. E quando você diz, né, tirando a parte de muqueca, de torta capixaba, né, você diz de alguns produtos da agricultura familiar que precisam ter esse selo, né, para a gente ter essa garantia, né, de boa procedência dos produtos e tal. Essa é uma vantagem que o governo Renato Casagrande tem, que as secretarias trabalham de forma integrada. Exato. Esse é um papel da Secretaria de Agricultura. SEAG. E aí a gente faz essa interlocução junto à Secretaria de Agricultura, mostrando a importância que tem esses produtos, né, mostrando dados que as pessoas vêm para o Estado em procura desses produtos. Entendeu? E aí, quando a gente tem um negócio legalizado, com selo de qualidade, essas coisas, a pessoa, poxa, eu vou para o Espírito Santo porque lá tem esse padrão de qualidade. Isso é um grande diferencial. Então, a gente tem essa articulação interna para a gente trabalhar cada vez mais em parceria também com as outras, até porque uma coisa, na verdade, está ali atrelada à outra, exato, né? Exato. Dentro desse contexto. Exato. Secretário, olha, eu nem preciso dizer o tamanho do prazer inenarrável que foi recebê-lo aqui. Minha. Tá? Uma conversa maravilhosa. Espero que você realmente logre êxito no seu projeto majoritário para o ano que vem, né, para o Legislativo, porque realmente precisamos não só, né, de pessoas experientes, mas pessoas comprometidas, certo? E que entendam realmente das pautas, né, que serão tratadas dentro do Legislativo do nosso Estado. Você não só está de parabéns, né, em nome não só, né, do professor Júnior Bola, como geógrafo, né, como geopolítico, como professor, mas de parabéns exatamente por todo o esforço que a gente tem assistido exatamente para promover o nosso Estado, né, de uma forma correta, honesta, sem jogar dinheiro fora, né, pagando pessoas que não têm um compromisso, só querem lá o dinheiro na conta para divulgar, mas fazer da forma correta, né? E parabenizar, obviamente, o governo Renato Casagrande por esse trabalho maravilhoso que é feito em todas as áreas, em todos os âmbitos, né, que mostram que, na verdade, governo é isso, é você ter, na verdade, né, uma união de forças, de ideias e, acima de tudo, né, de gente competente para poder tocar, né, cada uma dessas pautas. Com certeza. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast Bola da Vez, tá? E se as pessoas quiserem te seguir, se as pessoas quiserem conversar com o secretário, fique à vontade, o espaço é seu. Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Júnior, de estar aqui nesse seu podcast, né, falando um pouquinho da minha história.
de vida, de história política, né, da minha trajetória política, desse meu trabalho agora à frente à Secretaria de Turismo. E eu gosto de dizer que eu sou movido a desafios e enquanto Deus me der força e capacidade para estar servindo as pessoas, eu vou estar, né, com o meu nome sempre à disposição para servir, né, o Estado do Espírito Santo com as qualidades e com os defeitos que eu tenho. Estou aqui para servir. Meu pai me deu uma frase que eu carrego, né, como um lema na minha vida: se você não vive para servir, você não serve para viver. Então, eu levo isso como um dogma meu. E para me seguir nas minhas redes sociais é Victor Coelho ES. Né? Todas as minhas redes sociais é Victor Coelho ES, seja Instagram, Facebook, TikTok, estou lá. E pode entrar em contato que eu respondo as mensagens lá no direct. Isso é muito importante. Né? E estou à disposição de todos vocês. Isso é muito importante. Secretário, uma honra. Prazer, muito obrigado, muito sucesso. Obrigado. Galera, obrigado mais uma vez aí. E acompanhe aí, ó. Tamo Vem junto. conhecer o trabalho do turismo no Espírito Santo. Valeu, gente. Obrigado. Toca a banda.